Boa tarde a todas e a todos. Vamos iniciar aqui mais uma live, mais um xirê nosso. Aguardar um pouquinho para a galera começar a entrar. Espero que tenham passado uma boa semana. Olá, Tofanitinho. Boa tarde, Mutumbaxé. A imagem tá ok. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Tofanitinha Joana. Olá, Jéssica. Boa tarde. Pessoal entrando com calma. Oxum abençoe, Carla, sua bênção. Hoje, a nossa tarde, a gente está aguardando aqui a presença do mestre Chacon, né, que é uma referência na área do maracatu. Ah, vou do pé, da Fanitinho, obrigada. Estamos aguardando aqui para ver como está a conexão dele, para a gente começar mais um xirê dos saberes, toda quarta-feira, às 17h30. Opa, já está entrando aqui, acredito que ele esteja entrando pelo Nação Porto Rico Oficial, que é o grupo que ele coordena, que ele lidera. Acredito que seja por aqui que eu vou adicionar ele. Deixa eu chamar aqui. Estou enviando a solicitação. Por causa do Pedro, Olá. Opa, tudo bom? Eu não estou enxergando o senhor ainda. Estou aqui ainda. Ah, beleza. Pode se ajeitar com calma. Oi, Gabriel Veras, boa tarde. Enquanto isso, eu vou cumprimentando a galera que está entrando. Festa de Iemanjá Paraty, Mutumbá, Herol Produção. Puxa, isso aqui. Faz parte. Agradecer a presença de todas e de todos nessa tarde. Isso, prontinho. Está se ajeitando aqui o mestre Chacon para a gente começar a nosso xirê de hoje. Para colocar esse xirê para circular, né? Nessa tarde. Espero que vocês... Ô, Mutumbá, e aí, Funjanete. A galera hoje está na função interna no terreiro, então muita gente do terreiro vai ter dificuldade para entrar, mas espero que junto com a Janete consigam acompanhar. O mestre Chacon está com dificuldade aqui na conexão, ele caiu. Vamos aguardar ele voltar aqui para poder conectar novamente. Eu espero que vocês estejam acompanhando as pratas da casa, os nossos xirês que estão ficando salvos no nosso IGTV aqui na página. Deem uma olhada sempre lá, sempre está com novidades, sempre está tendo algum movimento, né, desse nosso quarto encontro, pela primeira vez virtual, né, sempre presencial, mas por conta desse momento da pandemia, mas nós acordamos que não iríamos deixar de fazer o nosso encontro. Então, aqui mesmo virtualmente, a gente vai tentando dar conta de todos os trabalhos que a gente desenvolve dentro do terreiro, que a gente apresenta no Encontro das Culturas. A gente está tentando, na medida do possível, trazer aqui para esse encontro aqui na página do Instagram, né? Algumas pessoas não estão
conseguindo, eu tenho recebido algumas mensagens, a minha Chacon está voltando aqui, algumas mensagens que as pessoas não estão conseguindo, quem só tem Facebook tem reclamado um pouquinho, mas infelizmente não dá para a gente conectar as duas redes. Vamos ver se a gente consegue conversar com o mestre, começar a nossa conversa com o mestre Chacon, que é uma honra para a gente ter ele aqui. Não, agora não é gente não, agora é o senhor. Olha, eu estou ouvindo vocês, mestre, eu estou ouvindo o senhor, só não estou vendo o senhor porque eu acho que o senhor está fora do foco da câmera. Não, mas a gente está vendo e ouvindo o senhor. Pode tentar, é câmera. Pode tentar. Estou vendo alguém aqui perto da roupa. Vou organizar aqui, um momentinho só. Beleza, beleza. Carla Regina, Oh, agora sim! Sim. Boa tarde, mestre Mutumbá. Mutumbá. Sua bênção. É uma honra para a gente ter o senhor aqui. É uma honra. Não conheço o senhor ainda pessoalmente, só conheço de nome dos vídeos, né? De acompanhar o trabalho do senhor na Nação Porto Rico e no terreiro também. A filha da casa, nossa filha Dofona Poliana, é que conhece bem o senhor, né? Tem um contato maior com o senhor, mas quero em nome dele. Não está me ouvindo? Deixa eu aumentar aqui. Melhorou? Só o mestre que não está me ouvindo, gente. Será que o senhor vai ter que colocar o fone? O senhor me ouve agora? Agora, muito bem, sim. Tudo bom. Então, desculpa, eu estava gente. falando do... Nada. Saí de uma Essas coisas correria. virtuais, a gente vai aprendendo junto, né? Eu estava em outro trabalho e vim nas carreiras aqui. Mas obrigada, viu, mestre Chacon, por estar aqui com a gente. Eu sei da correria e da agenda apertada do senhor também. Agradecendo também em nome da Dofona Poliana, que foi a que fez o contato com o senhor, né? Que conhece o senhor pessoalmente. Então, em nome de Iemanjá, do Ileachão Milareia Sabá, dar as boas-vindas para o senhor nessa tarde nossa, do nosso xirê de saberes. E aí, hoje, com o tema Crianças e Jovens na Convivência do Terreiro, porque além do maracatu, a gente sabe que o senhor é um homem de axé, um homem de terreiro, né? A gente não desvincula uma coisa da outra. Então, hoje a gente vai estar conversando um pouco. E aí, não tem como, não faz parte da nossa filosofia separar, né? Nossa marca identitária, ela vai para qualquer canto que a gente tiver, né? Obrigada, Gabriel, dando um salve aí geral para o pessoal que está aqui na página acompanhando a gente hoje. Mestre Chacon, vou começar a nossa conversa, porque a gente tem um limite de tempo, né, na live. Eu espero que dê tempo da gente conversar tudo que tem que conversar. Queria que o senhor começasse falando um pouco da trajetória, antes de entrar diretamente no tema crianças e jovens na convivência, que o senhor falasse um pouco do senhor para a gente, né? Dos seus trabalhos, né? Da sua atuação dentro do terreiro e para além dos muros do terreiro também. Ok. Boa tarde a todos e a todas. Fico muito feliz em poder participar dessa tarde aí maravilhosa, tarde de axé, e que seja sempre de muito obxé, né? Que os oduns positivos estejam sempre cobrindo a gente de muita energia e de muitos saberes para poder dividir e ajudar os próximos, filhos e filhas que virão. Axé. Mas, como eu tinha dito, eu desde criança, né, eu já nasci, né, dentro do terreiro, né, minha mãe, Elda Viana, nossa matriarca, e eu, quando me entendi de gente, né, já fui de berço, e as obrigações que eu lembro, a partir de 5, 6, 7 anos, eu tive a divindade de
começar a receber e desenvolver o orixá aos 12. E daí então a minha vida, a trajetória seguiu junto o Ilê, Oxóssi, Gongobira, Macaé do Oxóssi, e também junto ao Maracatu. Eram dois paralelos singular que sempre estiveram presentes junto na minha vida. Então, essa proporção de poder estar dentro foi maravilhoso. Eu sou hoje, né, eu tenho 51 anos, eu sou casado, tenho 3 filhos maravilhosos, né, e hoje eu assumo Ilê Oxóssi Gongobira. Eu não escolhi isso para mim, foi a divindade da natureza, os orixás que me proporcionaram isso. Um dos grandes motivos disso aí, né, foi a doença da minha mãe, né? Minha mãe, ela tem Alzheimer, todos sabem disso. E em um momento, o orixá disse: é você que tem que cuidar. Então hoje, eu junto com a minha irmã, estou à frente do Ilê Oxóssi Gongobira, eu sou o Babalorixá. Minha irmã é Iaque Querida de Epandá. Eu sou de Xangô, sou de Aganju, de Xangô com Emanjá. E também sou mestre da Nação Porto Rico, eu sou formado em História. Me especializei em Ciência da Religião, da História do Brasil na África. Uma das coisas que me perpetuou muito buscar essa dentro da academia foi deixar de acreditar no que a escola conta para os nossos filhos até hoje. A história do Brasil mal contada, e sempre muito maquiada, e buscar hoje a verdade, né? Trazer para os nossos mais novos as nossas verdadeiras verdades, o nosso verdadeiro caminho, aliás, o caminho que a gente percorre e o mísero e amargo caminho que o nosso povo teve que percorrer para hoje eu e você estarmos aqui perpetuando e falando um pouco de nossas divindades, que são as coisas mais maravilhosas que Deus botou em nossos mundos. Axé. Então, mestre, queria que o senhor, então, conversasse um pouco com a gente o trabalho que o senhor faz, que o senhor desenvolve com os jovens e as crianças do terreiro. Aqui em casa a gente tem, assim, famílias inteiras aqui dentro do terreiro, né? Então, a gente tem essa preocupação de instrumentalizar com os próprios saberes do terreiro para eles poderem lidar nos cotidianos, para além dos muros, né, nas escolas e nos outros espaços, né? Então a gente tem sempre essa preocupação e até nas nossas pesquisas, eu como senhor sou historiadora também, e aí tem várias pessoas que também são professores na casa, professoras, e a gente tem essa preocupação de estar visibilizando, colocando em evidência os nossos saberes, os nossos conhecimentos, não os nossos aô, não os nossos segredos, mas os nossos saberes, que são muitos, né, e que servem para o cotidiano da galera toda, né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho das crianças e dos jovens aí no terreiro do senhor. Como é que rola essa relação, né? Certo. A gente aqui, né, a gente vive dois universos, né? Eu vou trabalhar na minha fala esses dois universos que a gente vive, que não é fácil. A gente vive o universo que temos que matar um boi para cada dia a gente salvar a nossa boiada, ou temos às vezes que perder a nossa boiada para ter um boi salvo dentro dela. Então, nós trabalhamos aqui com várias sintonias de jovens, de crianças e adolescentes, jovens e não tem idade. Os nossos jovens, eles desde os 5 anos, desde os 3 aninhos, um aninho, eu tenho uma filha, a minha Jade tem 1 ano e 10 meses, vai fazer 1 ano, já fazia 1 ano e 11 meses, agora dia 23. Então a nossa fez dia 23, 1 ano e 11 meses. Então já vai fazer 2 aninhos, e a minha Jade, ela já dança, ela já toca, ela já canta. Então, para você ter ideia, ela não tem nem 2 anos ainda. Mesma coisa fez o meu filho João, mesma coisa foi minha filha Geis,
E a mesma coisa foi minha filha Jaiana, que Deus levou. Né? Está no Urum, ela tinha um plano mais especial na vida, e eles levaram, tiraram da gente. Enfim, mas eu sou muito feliz por isso. Né? Porque tudo só acontece quando os nossos, né, os nossos orixás querem que aconteça. E as crianças, a gente vive essa coisa do saber, né? Do hoje, a educação escola, né? A educação da escola, junto com a escola, parceria com o Maracatu, que nós colocamos muito para os nossos mais velhos, para os pais, início, que é a cultura do nosso estado, é a cultura do nosso município, e ela precisa que as crianças, né, vivenciem essa cultura. Dessa cultura vem um paralelo religioso, que não entro nem como um paralelo religioso. Dentro dessa cultura, eu entro como um paralelo de vida, da verdadeira história de nossos ancestrais. Então, nós trabalhamos desde o ensinamento, desde o ensinamento pedagógico, ao ensinamento da história, à oralidade, porque a nossa crença, né, nós, povos de matriz africana, nós vivemos uma oralidade, não existe um saber notório daquela academia que tem um dicionário Yorubá, que é assim que tem sido dito, não. Eu vou cantar para o meu orixá da mesma forma que minha mãe cantava. Você vai cantar para o seu orixá da mesma forma que seus pais, seus avós do santo cantavam. Ah, mas esse está errado. Então me traga o português certo aí, o dicionário certo Yorubá. Então nós vivemos uma oralidade. E é essa oralidade que eu passo para os meus filhos de santo e para as crianças. E o maracatu, dentro dessa proporção educacional, é onde ele consegue trazer as pessoas através da música. Porque se eu disser a você que a maioria dos filhos de santo vem por conta do terreiro, só vem por conta do terreiro quando é por doença, né? E às vezes eu até um desabafo, e a gente que somos pais, né, sabemos muito bem disso, às vezes as pessoas acham que terreiro de candomblé, a roça é hospital, né? Ah, deu uma dor, vou lá, melhorei, estou saindo. Não, não é hospital, né? Até porque se a gente tivesse essa vivência, nós não estaríamos dentro desse nosso sacrifício trabalho, que não é fácil. Sim. Então, é assim que a gente procura educar os nossos mais novos, as nossas crianças. Desde o pedagógico dentro da escola, na junção da música, da cultura do Estado e a influência e o divisor de água que tem o maracatu e o candomblé. O maracatu e o terreiro é um paralelo singular, mostrando que as duas coisas não se dividem. E para que eles conheçam a nossa verdadeira história. Então, a gente sai formando agentes multiplicadores, a gente sai formando, mandando meninos para o Brasil todo, mostrando para eles que, porque às vezes as nossas crianças conhecem o bairro e vive num carrossel. O que é o carrossel? Não vai a lugar nenhum. E dali, quando encontra a prostituição ou quando encontra o caminho das drogas, termina virando muito precoce. A criança nem teve infância e a boneca já passa a ser uma criança de verdade. A criança nem teve uma casa e de repente a casa que ele vai conhecer é uma cadeia para a criança. E a gente procura cada dia mais mostrar que os grupos que vêm de fora do Rio, São Paulo, etc, aí vem visitar o carnaval, daí a criança conhece as pessoas e vê que existe um mundo lá fora que valoriza o trabalho deles. E por que eles aqui não conseguem valorizar? Então é tudo um mecanismo que a gente aqui trabalha, formando ele desse jeito. Além disso, dentro do nosso espaço, a gente ensina dança, a culinária, as artes plásticas, a informação, a informática, a parte gráfica. A gente tem a questão de leitura. Nós trabalhamos uma época, agora não deu uma parada porque não pode, com o júri simulado, né, onde a gente fazia um júri, a gente julgava, as crianças passavam a saber a importância de um júri, o que é um júri, o que é um advogado, o que é um promotor público, o que é um juiz, enfim, a gente trabalha tudo isso, porque isso é o mundo que a gente vive. Né? Para eles passarem a conhecer as leis, conhecer o que é certo, o que é errado. Todo mundo faz isso, mas é errado.
Um dia, se todo mundo vai pagar por isso. Então, é uma área que a gente abrange dentro dessa proporção, mas é uma área muito árdua, porque a gente vê que, às vezes, é muito complicado, porque a gente luta todo o tempo contra o sistema. E hoje o sistema, ele se divide em 3 partes. Hoje é 3 partes que o sistema se divide. O sistema se divide no governo, o sistema se divide no sistema das ruas e o sistema se divide no sistema religioso dos pentecostais e protestantes e as igrejas, né, as igrejas evangélicas, que passa a ser, às vezes, até, não acusando a todas, mas alguns passa a ser um câncer. Né? Então, esses 3 sistemas têm dificultado, às vezes, dificulta muito o nosso trabalho. Por que eu falo governo? Porque os melhores grandes projetos que o governo podia apoiar foi cortado. Foi tudo cortado. Escola aberta, né? As quadras das escolas. A gente tem um projeto, não pode levar para dentro das quadras, porque é proibido, dentro da sua comunidade. Você, não sei se você lembra aquele projeto, dizia assim, a escola, minha casa, minha vida. Então, como é que é? A escola é a minha casa e minha vida? Se hoje as instituições não governamentais, as ONGs, preparam os projetos, tentam levar para dentro das escolas, mas final de semana não pode ser ocupada. Então a gente não tem esse apoio diretamente do governo, porque é proibido. Então isso aí é onde é o sistema que luta contra. Qual outro sistema que luta contra? É a facilidade e dentro de uma conjuntura de proporção de melhorias que a droga oferece. Eu tenho uma criança de 11 anos e ele não tem uma bicicleta porque o pai não pode comprar, porque aqui cresceu muito o preço da bicicleta. Mas tem uma criança de 11 anos no outro sistema que o cara da boca comprou uma bicicleta para ele de competição. Também tu fica em casa, tu não faz nada, eu vou ali, tá, ganhei. Isso eu falo de uma bicicleta, mas eu falo de um celular, eu falo de uma bermuda de marca. Né? Então, assim, é um outro sistema que a gente tem que... E é muito desproporcional, né? O que o maracatu tem para oferecer, claro, é uma grandiosidade, não se compara. Mas, na prática, para quem está pegando, é diferente. Né? A Carla Regina está até falando aqui que são tempos de tormenta, né? A gente está passando, ela definiu muito bem, é um momento de muita tensão para a gente, que é de axé, para a gente que está na área da afrodiáspora, né? Nessas discussões, nessas práticas. Né? Lá no terreiro a gente também tem muita gente que trabalha com a parte de percussão, de canto, e a gente vê a dificuldade que está sendo para editais, para tudo. E é isso que faz a gente conseguir tocar os projetos que para a nossa juventude, para as nossas crianças. Né? Isso está sendo realmente um tempo de tormenta. E eu achei muito importante o senhor chamar a atenção dessa coisa de pensar, né, que os terreiros não têm a gente não tem uma Bíblia, a gente não tem uma liturgia que todo mundo vai seguir. Né? Os antigos costumavam falar, o meu pai de santo estava até lembrando isso essa semana, o certo é o que dá certo na sua casa, né? O que o seu mais velho te ensinou e que está dando certo para você. Então é isso que tem que manter. São essas tradições, que as nossas tradições elas não estão escritas e registradas em livro. Então, a nossa responsabilidade aí nas nossas conversas com essas crianças, com esses jovens, né, de estar mostrando que modos de vida são esses, eu acho que é importante. E eu costumo dizer, né, que o tambor, ele chama a gente, os atabaques, eles tocam dentro da gente, né? E eu acho que o senhor tendo esse campo aí do maracatu junto com aí acoplado ao terreiro, eu acho que deve ser de uma riqueza gigantesca, né? Eu queria que o senhor contasse um pouco. Tem muita gente aqui falando de como as crianças, como os jovens do terreiro do senhor e do maracatu, como são lindos, que é uma potência, né? E eu queria que o senhor falasse um pouco dos trabalhos que o senhor tem conseguido desenvolver, mesmo nesses tempos de sombrios aí. Vamos embora. A gente
Não sei se vocês chegaram a ver a live que eu fiz agora com o Mirim, que meu filho Sim, sim. Jadiel, ele é um mestrinho, e nós preparamos uma live, né, das crianças, para, enfim, mas com o acontecimento que aconteceu da menina Luana, eu, eu mudei todo o hemisfério da live para falar sobre o tema, né? Então, na live eu mostrei as crianças tocando, cantando, adorando o maracatu, e ao mesmo tempo eu coloquei na live o orixá Xangô, o orixá Oxum, Emanjá, Yansan, Ogum, tudo a caráter representado pelas crianças. Ok. E mostrar que a gente, essa educação que a gente dá aos nossos filhos, né, pela questão de conhecer o orixá, dele saber que Emanjá não é Nossa Senhora da Conceição, dele saber que Oxum não é Nossa Senhora do Carmo, Xangô não é São João, não é São Pedro, sabe? Que Ogum não é São Jorge. Então, essa educação de terreiro, a gente passa para cada um dele, né? Mostrar para ele que nossos Exuns não é o diabo. Os nossos Exuns simplesmente foi diabolizado, é diferente, né? Que da mesma forma que os nossos ancestrais não são escravos, eles foram escravizados, é diferente. É porque é o dito popular, eu sou descendente de escravo. Não, você não é descendente de escravo. Você é descendente de africano, de negros, que foram tirados de suas terras, foram tirados da sua cidade natal e escravizados aqui no Brasil. Ou vários já vieram de lá escravos. Foram escravizados lá, trazido para aqui. É diferente. Isso aqui é ser escravo, isso aqui é o tormento da sociedade. E esse tormento da sociedade, eu mostro para nossas crianças, em conversas, em reuniões, que esse tormento da sociedade existe até hoje. Nós acabamos de passar por um tormento da menina Luana, né? Uma tremenda falta de respeito, a falta de respeito já descreve tudo que a sociedade fez com essa família e com esse lê. Não precisa falar nem nos outros atos criminosos e pecaminosos dentro de nossas leis, que, infelizmente, aqui no Brasil, às vezes, não funciona. Sabe? Quando a sociedade... Eu gostaria, minha mãe, que essas leis, ela funcionassem sem precisar de ir para a imprensa, sem precisar da gente se manifestar nas redes sociais e bater o pau em cima do sistema. Se o sistema funcionasse sem isso, eu ia dizer que as leis cumprem seus deveres. Mas se a gente não se manifestasse, nada teria acontecido. É por isso que a lei não funciona. Você me dá um prato de comida, quando eu me ajoelho e te peço, e todo mundo manda tu dar, manda a senhora dar, é uma coisa. Mas quando a senhora vê que eu estou com fome, se meu filho vem cá, tome, coma, é diferente. É diferente. Então, é isso que a gente tenta passar para nossas crianças. Agora mesmo, eu estava aqui ajeitando, quem estava ajeitando minhas coisas aqui foi meu filho e minha filha de santo. Meu filho João Jadiel e Nega. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava tendo aula online aqui no computador, aqui no nosso ponto de cultura, e Nega, que é orientadora, estava ensinando. Então, aqui nós temos completo das crianças, vem tudo para aqui, mesmo na pandemia, eles vêm para aqui, porque tem suas aulas online, e às vezes ele dentro de casa não tem uma internet, não tem um celular, uma baixa frequência de poder. Aí ele vem para aqui ele tem os computadores, aqui ele tem a internet, aqui ele tem uma água, aqui ele tem um lanche, aqui ele tem tio Gunga, como eles me chamam de tio Gunga. Tio Gunga, aí vai tio Gunga com biscoito, dá um refrigerante, ele lancha, eles brincam, eles abusam, eles quebram, eles consertam. Então, é dessa forma que a gente tenta trazer, mostrar que as nossas crianças, todo aquele mundo que a gente, minha mãe, não tivemos ontem. E essa liberdade de expressão que até hoje a gente briga para ter, é uma luta que os nossos tataranetos ainda vão continuar lutando. Eu não acredito que isso vá parar. Tanto é, você veja, passou-se séculos
Agora, Sim. agora que o sistema, eu digo sistema, para não ter que estar falando de governo A e nem governo B, sabe? Porque você lembrar da dor é sofrer duas vezes. Então eu prefiro Sim. falar do sistema. Agora que o sistema reconheceu todos os nossos antepassados, sagrado, preso, enjaulado, largado, jogado aos trancos e poeira, a Sim. colocar um espaço público onde as pessoas possam fazer suas visitações. Se fruto, umas obras-primas de Aleijadinho, de, deixa eu ver, esses, esses grandes escritores e grandes desenhistas das épocas, né? Não estaria fechado, não estaria guardado, estaria já exposto há muito tempo. Mas o nosso sagrado, a senhora viu isso? Vi, é aqui no Rio mesmo, né? Porque tudo que era apreendido nas batidas policiais estava tudo dentro de armário, tudo amontoado, amontoado, Né? tudo que porque eles invadiam no meio do ritual, no meio Isso, de candomblé, né? sabe? E aí uma luta de anos para conseguir um espaço para exposição, para se colocar no museu, né? Sabe, aí essas coisas, a gente, o que acontece é que essas coisas, quando sai na rede social, que chega para mim, para a gente, eu digo, meu Deus do céu, como é que pode estar acontecendo em pleno século XX, né? Século XXI? Como pode 21. estar acontecendo? Como isso pode estar acontecendo? Gente, isso não é propriedade nossa. É muito simples, minha mãe. Ó, o Uhum. que é isso aqui? O que é isso aqui? Esse copo foi apreendido dentro de um terreiro. Gente, vamos procurar um lugar, vamos chamar o pessoal, os entes responsáveis, vamos ver um espaço onde possam estar, porque isso aqui é sagrado. Mas essa visão, esse sistema que diz laico, essa palavra, ela não existe, meu irmão. Se fosse apreensões das igrejas católicas, os santos negros, etc, etc, estaria aprisionado? Não. Ah, não. Já estaria em grandes catedrais. Eu conto muito essa história. Eu acho que a gente está fugindo do tema das crianças, mas a gente tem falando, já falei Não, muito mas sobre. tá dentro mesmo, tá dentro. É porque tudo que eu falo para eu falo para elas. Eu vou contar uma Sim, história, sim. eu vou fazer algumas perguntas para a senhora que eu faço, isso eu já trabalhei, já foi tema de júri simulado com elas. Aham. Quem é a padroeira do Brasil? Quem é a padroeira do Brasil? A senhora Aparecida. Isso bem. Nossa Senhora Aparecida. Aparecida virou um sobrenome, não foi? Sim. Hoje muita gente, Maria Aparecida, não sei, né? Isso. Ou sobrenome ou um nome composto, Uhum. né? Gente que Ana Paula, não sei de que, Aparecida, né? Ou virou Sim, sim. sobrenome, ou Maria Aparecida, nome composto. Tudo bem. Ela é uma santa padroeira do Brasil. Mas por que ela é Aparecida? Porque ela É, qual a apareceu história? no Rio, né? Uhum. Ela apareceu no Rio, conta a história de uns pescadores que achou, depois achou a coroa tal, foi para uma aldeia, passou a ser adorada por um povoado, daí as pessoas faziam seus pedidos, virou, começou a fazer milagre, aquela coisa toda, foi é uma santa brasileira, Nossa Senhora Aparecida. Ótimo. Quem confeccionou essa estalta, esse vulto, ou essa imagem, ou essa Uhum. estalta, né? Preta? Quem confeccionou? Se ela foi jogada no rio, ou se ela ou se ela foi tirada de alguma casa, ou de alguma cabana, ou de uma aldeia, e por sacrilégio e intolerância, retiraram e Uhum. jogaram tudo dentro do rio. A senhora acha que naquela época, minha mãe, alguém tinha construído uma santa católica para deixar em sua casa preta? Ah, Não, né? Eu acho que não.
Aí as pessoas, não, ficou preta porque estava no fundo do mar, no rio. Porque estava no fundo do rio. Mas o rio, o fundo é massapê, é amarelo. Amarelo. Nós que trabalhamos com os nossos vultos, levantamos para buscar o massapê, é amarelo, né? É amarelado, não é preto. Então, mas a estalta era preta. Se a estalta era preta, ela foi feita por alguma mão negra. Por ser feita por Sim. alguma mão negra, sabe? Era algum orixá. Podia ser Emanjá, podia ser Oxum, Iansã, né? Um Ananã, enfim, um Aobá, né? Podia ter sido qualquer outro orixá. Mas ela foi achada no rio, não tinha nome. Por ser preta, não vamos correr atrás de nome, porque Não, isso. preta é coisa do demônio. Então, ali. Então, quem é? Nossa Senhora Aparecida, porque apareceu. Hoje é nossa padroeira. Né? De um país que se diz laico. Que se diz laico. Né? A senhora vê que a coisa é tão séria que eu já defendi isso dentro da universidade. Onde o meu tema foi um cidadão invisível. É o que nós somos, minha mãe. Nós, Sim, sim. a nossa crença ainda é um cidadão invisível. Ninguém vê, ninguém enxerga. Sabe quando a senhora passa numa avenida, no centro da cidade, e tem um irmão Léo ali pedindo uma coisinha, uma pessoa pedindo alguma coisa, e as pessoas passam que não enxergam, e de repente ali foi um doutor, ou foi um advogado que caiu nas drogas, ou perdeu tudo e foi morar na rua e vive até hoje. É um cidadão invisível. É o que a nossa crença é, um cidadão invisível. Perante todo esse manifesto que o mundo oferece entre as igrejas pentecostais e católicas, principalmente as pentecostais aí, de grandes templos, para os nossos barraquinhos, nós somos um cidadão invisível. A gente sobrevive porque a gente aprendeu a sobreviver, viver em todo o território, em todo o clima. Sabe? A gente é aquela fruta do deserto. Se tiver sol, estou viva. Se tiver chuva, estou viva. E ninguém nos derruba. É por isso que a gente aprendeu a sobreviver. Mas nós não deixamos de ser um cidadão invisível. A mesma coisa é o que a gente passa todos os dias. Então, quando eu defendi essa tese de um cidadão invisível, foi isso que eu quis defender. Não só do Saci Pererê, da família Pererê, como também da nossa representante nacional, que é Nossa Senhora Aparecida, que não teve nenhum projeto, não teve nada do governo para buscar a verdadeira história. Sim. Hoje nós estamos cavando vários artistas, vários nomes populares que fizeram a história do nosso país, grandes escravocratas, grandes miseráveis que acabaram com a vida do nosso povo em várias décadas, e mostrar para a sociedade que ele não foi que uns não foi um bicho mau e o outro foi um bicho mau, para não colocar nomes, mas a gente continua com a padroeira, por Nossa Senhora Aparecida, que achou no Rio, e ela não tem nome. Sim, e a luta, né, quando você vai fazer aqui no Rio, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, que a gente teve a tradicional entrega do presente de Iemanjá, no dia 31, e você não consegue autorização mais para fazer esse presente de Iemanjá no município do Rio, né, porque a gente tem um prefeito que é neopentecostal, e a questão da dificuldade para essas licenças. Então, eu acho que não está fugindo do tema, não, porque quando a gente trabalha, a gente faz esse tipo de trabalho com as nossas crianças e jovens do terreiro, a gente está instrumentalizando e formando para ele lidar com esses cotidianos que não são cotidianos fáceis, né, para lidar com esses racismos religiosos que tem, né, no dia a dia, que silenciam, invisibilizam todos nós o tempo todo. E principalmente essas crianças, né? Que a grande preocupação que a gente tem é quando as crianças começam a ir para a escola, porque no terreiro, acredito que não seja diferente na casa do Senhor, as crianças são muito felizes, elas brincam, elas cantam, elas dançam o tempo todo, né? E a nossa preocupação é quando elas vão para o espaço escolar,
porque começam a dizer que aquilo não pode naquele espaço, né? Quando elas começam a contar os itãs, as histórias dos orixás, e não deixam elas continuarem a contar. Então, é uma preocupação, e eu acho que essa dinâmica que a gente faz dentro dos terreiros, né, de informar, de formar, né, de contar as histórias, de mostrar o que é a nossa religiosidade, os saberes delas, a importância das folhas, a importância do cuidado com o ambiente, porque faz parte da gente. Eu acho que isso é fundamental para eles poderem lidar com essa sociedade tão racista que está aí posta por tantos séculos, né? É o educar, né? É o educar. É o educar. O que a gente simplesmente faz, a gente só faz educar. A gente não vai deixar que nossas crianças passem a ser educadas, apesar que a gente não consegue vencer a escola, né? Porque às vezes ainda tem um outro hemisfério. Quando os pais aceitam que a criança esteja no maracatu, mas não quer a criança envolvida com o terreiro. É uma contradição, né? É a verdadeira educação do pré e da ignorância. O pré é o preconceito. A pessoa tem um pré, tem um conceito daquilo que nem conhece. Sim. Né? A ignorância, às vezes, porque é uma pessoa ignorante que não conhece. Respeita o nosso trabalho, sabe que a gente faz muita coisa boa, a questão da educação, do desenvolvimento cultural, do conhecer, do levar, do viajar, do mostrar, mas ele prefere que a criança não se envolva com a religiosidade por conta do pré. Uhum. Entendeu? E a gente, mesmo assim, a gente faz nossos trabalhos, né? A gente tem um projeto com as crianças que é Canto para os Orixás, onde é uma peça teatral com eles, que eles cantam um pouco para o maracatu e depois entra o orixá, o maracatu e o orixá, o maracatu e o orixá. No final tem a coroação do rei e da rainha, coroado por Oxalá e coroado por Inhansã, e eles se vestem a caráter, cantando os uelas dos orixás. É uma apresentação muito linda, muito belíssima, né? Então, assim, não, mas se é uma coisa cultural, meu filho pode participar. A criança se veste de Inhansã, dança para Inhansã, dentro do terreiro, se apresentando no teatro e etc., em shows, né? E os pais acham maravilhoso, mas os pais não querem que ela se envolva na religiosidade. Aí, às vezes eu chamo a gente, de ser da religião ou não, esqueça que o candomblé é uma religião. Veja o candomblé, veja o terreiro como um segmento de educação, para que o seu filho conheça a sua verdadeira história. Porque mais cedo ou mais tarde, é melhor que ele conheça com a idade que ele tem, do que ele conheça quando estiver na universidade, que é o que a gente vê. Porque eu estou cansado não, sempre acontece de pessoas universitárias já formadas, professoras, liga para mim, mestre, pai, está acontecendo assim comigo, eu não consigo dormir, eu não consigo, eu vejo isso, vejo aquilo, eu estou no maracatu, não consigo, que me treme, eu estou assim. A pessoa já passou por tanta coisa na vida, já viu tanta coisa na vida, a família já empurrou para tanto tipo de religião, tanto tipo de segmento religioso, que no final ela diz, e agora? Ela chega e diz assim, é aqui onde eu estou, é aqui onde eu vou ficar, e é aqui onde eu nunca deveria ter saído, se um dia eu entrei. Então a pessoa passa a conhecer tudo isso depois de velha, ao contrário da criança. Eu digo sempre aos pais, gente, ela vai estar aqui, ela vai estar conhecendo o orixá. Se você quiser levar ela para a igreja, leve, não tem problema. Se você quiser levar ela para a igreja católica, também leve, não tem problema. Mas deixe. Para ela, isso não é religião não, para ela é uma brincadeira. Mas é uma brincadeira séria, né? Onde a brincadeira não aparece, só tem seriedade. Mas não deixa de ser uma brincadeira. Porque a gente faz com que ela brinque com responsabilidade. Ela brinque com respeito. No momento que ela estiver dançando para Yansan e trabalhando o orixá na dança e no pó e no ver,
ela tem que fazer com seriedade. E é muito lindo ver eles representando tudo isso. Então, é uma forma de educar. Eu estou mostrando a ele que aqui ele é João, mas aqui ele é o mestrinho. Aqui ele é Cauã, mas aqui ele é Xangô. Aqui ele é Laís, mas aqui ele é Yansan. E você precisa ver a criança quando está em cena e quando não está em cena. É uma forma de educar. E sobre isso a gente vem derrubando as barreiras, sabe? Acompanhamento das escolas, né? Conhecendo pessoas, né, que possam ajudar para dar um suporte na questão educacional, cursos. Então, o maracatu, junto com o Ilê, passa a ser mais uma válvula de escape para a felicidade da filha, da família e para o bem da educação dessa criança. E acaba fortalecendo também essas práticas fora do terreiro, né? Porque eu acho que instrumentaliza para que eles lidem de uma forma menos pior com o que eles veem nos outros espaços. Né? Porque eles compreendem que não tem nada a ver quando dizem que ele louvou o diabo, não sei, porque isso não faz sentido para as nossas crianças. Eles sabem que isso não faz parte da religiosidade deles, né? Então, acho que... E ele sabe, minha mãe, que o diabo não é cultuado no nosso hemisfério religioso. Até porque essa palavra não existe. Pois né? pra gente não faz sentido Pra gente nenhum. era nem um diabo, nem um demônio, porque essas duas palavras que são tão faladas e adoradas, não vou dizer 24 horas para não ser ignorante, mas no mínimo 19 horas na boca desses pentecostais, desses evangélicos, né? Tudo é o demônio. Tudo é o demônio na tua vida. Tudo, é o demônio que chegou. É o demônio que está fazendo. É o demônio que está falando por tu. Eu queria que o demônio viesse falar assim, meu filho, os 6 números da cena vai ser assim. Aí eu... Obrigado, demônio, por ter ajudado a nossa religião. A gente nem sabe o que tem algumas questões aqui que o pessoal tem feito. Tem o José Antônio está dizendo que o Toninho Almirante mandou um abraço para o senhor. Toninho é meu irmão, parceiro. Beijo, Toninho. Tem várias pessoas aqui do Maracatu entrando, mandando abraço, elogiando o senhor, elogiando a casa, as crianças do Maracatu, da Nação Porto Rico, enfim. E tem algumas questões também. O Eric Verdun, ele está perguntando como é que o senhor se posicionaria, acho que por conta da fala sobre Nossa Senhora Aparecida, como o senhor se posiciona com relação ao sincretismo religioso? Primeiro, eu tenho uma afinidade muito grande com a Igreja Católica. Hoje, ontem, né, o ontem que eu digo, séculos atrás, a Igreja Católica ela foi um dos câncer para o nosso povo. Né? Todos nós sabemos disso, né, que nosso povo sofreu muito. Mas também tinha uma parte da Igreja Católica, aquelas irmandades sincréticas, que cuidava do nosso povo, que ajudava nosso povo, que brigava e lutava por uma sociedade melhor do povo negro. Então, eu tenho uma afinidade muito grande, eu tenho amigos muito grandes da Igreja Católica, inclusive o Frei Rinaldo, que é padre, ele é meu amigo, é meu irmão, me dá a benção, eu dou a benção, nós trocamos a benção. É uma pessoa que tem um trabalho maravilhoso dentro da igreja, coroou o nosso rei, né, o outro rei. Então, assim, eu tenho uma afinidade muito grande e tenho muito respeito. Né? Não só a Igreja Católica, como a todos que frequentam, a Nossa Senhora Aparecida. Mas quando eu coloquei Nossa Senhora Aparecida, foi numa proporção de mostrar que, como se trata de uma santa católica, né, virou uma santa católica, ficou do jeito que ficou. Mas que dentro da minha visão de ver a situação, dentro do meu conhecimento que eu estudei, dentro de tudo aquilo que eu vi na universidade, que eu lutei, que eu briguei, né, que eu escrevi, por que não foi buscar a fundo a verdadeira história de Nossa Senhora Aparecida? Ela só tem esse nome porque ela apareceu. Quem era essa tal? Né? Como surgiu? Né? Então nada foi feito até hoje. Mas tudo bem. Eu não tenho nenhuma falta de respeito. Pelo contrário, meu Deus. Eu tenho muito respeito a ela. Primeiro,
por ser uma negra, né? Segundo, por ser uma grande mulher, uma grande imagem, um grande encanto, Encanto. né? É uma grande encantada, Sim. que pra gente fala muito mais de que se fosse uma Nossa Senhora que teve uma vida e foi calunizada e virou uma santa, né? Para não falar de Egum, Uhum. Sim. né? Então tem o maior respeito do mundo. Então eu só falo por que não buscar essa história, entende? Então, tudo bem, né? O nosso país é laico. Sim. E é muito interessante também que nessas irmandades, né, de homens pretos, de mulheres pretas, era um espaço também para eles se organizarem, né, e organizarem as religiosidades. Acho que o povo Isso. banto ensina muita gente também, ensinou e continua ensinando, que é a galera que consegue encantar qualquer elemento que esteja diante deles, né? Com a sua própria crença, com a sua religiosidade, eles encantam qualquer elemento que tiver ali na frente deles, né? Então, acho que isso também é um dado que é importante a gente pensar, né? Em como os bantos ensinaram e continuam ensinando a gente essa questão dos encantamentos, né? E do que pode ser encantado ou não encantado, né? Ainda mais em momentos de precisão, que era o que os nossos antepassados vivenciaram, né? Isso De aí. perseguição e tudo mais, né? Tem uma outra pergunta aqui também, sobre o racismo, como é a festa de Iemanjá oficial que está perguntando, para a gente falar um pouquinho mais dessa questão do racismo religioso, né? Porque hoje em dia, a gente tem evitado falar muito em intolerância e falar o que é realmente que é o racismo religioso, porque a gente sabe que da onde vem toda essa perseguição às nossas religiosidades, né? Por conta do nosso povo, né? Como o senhor bem falou, que foi arrastado, escravizado e tudo mais. Então, tinha que justificar, de alguma forma, tratar seres humanos dessa maneira, né? E tirar a humanidade dessas pessoas, a religiosidade, desconsiderar essa religiosidade também era um caminho para isso, né? Então, acho que um pouco estão pedindo para a gente falar um pouco. A gente tem 10 minutinhos ainda para a gente Simbora. tentar falar um pouquinho. Eu coloco sempre essas observações. Uma coisa muito boa para a gente é que a nossa crença, eu digo sempre isso aí, minha querida, nós não somos, na nossa crença não tem preto, não tem branco, não tem mulher, não tem homem, e nem tem divindade de religião. Onde eu quero dizer com isso? Nós temos o Pai, a Mãe, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo eu quero colocar, são as nossas divindades da natureza, os nossos orixás. Não importa se você é preto, se você vem para amar, para cuidar, para adorar, para respeitar, para viver de fato, venha. Não importa se você é branco, venha. Não importa se você é gay, não importa se você é lésbica, não importa se você... Não importa. A nossa religião, ela não tem preconceito absolutamente de nada. Não existe racismo, não existe preconceito, não existe nada que não tolere ou que tolere aquilo que você quer ser. Seja o que você quer ser, seja quem você é. Dentro da nossa religião, da nossa, a minha, a sua, seu segmento, meu segmento, não importa se é Queto, se é Jeje, se é Nagô, se é Moçambique, se é Angola, não interessa. Mas a gente recebe todos de braços abertos. Por quê? Para a gente o que importa é pai, mãe, filho e os nossos orixás, que é a divisão de vida da natureza.
Se você vem, você é filho. Se ela vem, ela é filha. E daí ela vai se tornar mãe e ele vai se tornar pai. E que venha outros filhos. Então, a nossa religião é muito aberta para isso, a gente é muito tranquilo com isso. Não existe o preconceito. O preconceito são das pessoas que não conhecem todo o trabalho religioso e educacional e moral dentro do nosso templo, dentro das nossas roças. Porque a gente faz um trabalho tão aberto e, ao mesmo tempo, somos tão pobres de dinheiro, graças a Deus, graças ao Lorum, e graças aos Exus que estão na rua buscando para a gente, abrindo nossos caminhos. Mas a riqueza que a gente tem de felicidade, de olhar para trás e olhar de cabeça erguida. Você quer vir, venha. Não precisa você ter uma conta bancária onde tenha muitos zeros e dividendos, não. Só venha. Pode vir com ou sem dinheiro, pode ser preto ou pode ser branca. A intolerância religiosa sempre vai ter. Porque mesmo sendo pequenininho, mesmo sendo pobre, sem dinheiro, mesmo sendo pequenos templos dentro das roças, nos guetos, sem as emissoras de televisões, sem as grandes rádios e sem os grandes templos, mas a gente é aquela pedinha no sapato, que chega um momento você não aguenta, tem que tirar o sapato para jogar lá fora. A gente incomoda. Então, a questão do preconceito, da intolerância religiosa, a gente viemos de outras vidas, e quando a gente vai para o até, que a gente deita, e o babá, o aiá, bota a mão em nossas cabeças, ele já prepara a gente para levar pancada. Meu filho está entrando, né? Mas se prepare que não vai ser só, né, de felicidade, não. Então a gente já é preparado para isso, porque, né, somos descendentes deles. E para a gente, quando vem muito fácil, já sabe que vem uma porrada lá atrás cobrando muito caro. Então que seja sempre assim para a gente, muito difícil. Para eles, muito preconceito, muita discriminação e muita intolerância. Mas que para a gente está muito tranquilo sobre isso. Axé. Mestre, eu vou encerrar essa aqui e abrir outra para a gente fazer as considerações finais, porque faltam só alguns minutinhos para encerrar. Pode ser? Okay, aí a gente encerra, recomeça a outra só para a gente ir para as considerações finais e se despedindo da galera, tá bom? Então vou salvar aqui, vou encerrando e abro outra e convido o senhor aqui de novo, tá bom? Só um momentinho. Vamos para a próxima, viu, gente? Vamos acompanhar a gente lá para a gente encerrar.